Olá, assinante da Telecom, você telespectador do canal 17, muito obrigado pela companhia. Iniciamos a partir de agora mais uma edição do programa Entrevista Especial. Você que está sempre acompanhando a nossa programação sabe do nosso compromisso de estar sempre trazendo temas interessantes, temas importantes para você que acompanha o nosso canal 17 aqui na Ina Telecom. E o meu convidado de hoje, ele faz parte, não é, de uma das entidades mais representativas que temos na sociedade brasileira. E de forma especial aqui em Catalão também, por tudo que ela representa. E nós o convidamos e hoje ele está aqui. Acabou de sair de um pleito eleitoral vitorioso, né? E nós conversamos a partir de agora, aqui no programa Entrevista Especial, com o doutor José Roberto Ferreira, vencedor aí dessas últimas eleições da subseção OAB Catalão. Doutor José Roberto, bem-vindo aqui ao programa Entrevista Especial, bem-vindo ao canal 17, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Ronaldão, com você, estar aqui no canal 17 e na Telecom. Doutor José Roberto, essa eleição, 183 votos a 97, foi surpreso esse número, essa disparidade tão grande desses números? Não, entre nós, colegas do grupo, aqueles mais militantes, os mais antigos, não foi surpresa. Nós esperávamos um resultado superior a 100 votos, haja vista o nosso contato direto com o nosso eleitorado. E como de fato o nosso eleitorado não nos traiu, então estávamos, dentro do nosso íntimo, confiantes numa votação superior a 100 votos. No caso, o senhor já esteve à frente da OAB por 3 outros mandatos. Sim, 3 mandatos. Isso aí, de que forma o senhor entende que isso pesou também para esse resultado? Pesa justamente onde eu falei, no nosso eleitorado, o pessoal mais antigo, o pessoal mais velho. Os companheiros de jornadas para trás, eu tinha que trabalhar junto com eles para não perder esse grupo. E, de fato, conseguimos solidificar ainda mais esse grupo, ratificando o voto do mesmo. Isso, então, queira ou não queira, foi o início da nossa vitória nessas eleições. Doutor Randal está deixando agora esse mandato de 3 anos, que inclusive foi eleito com o seu apoio. A avaliação do trabalho que foi feito pelo doutor Randal? Eu faço uma avaliação super positiva. Ele deixou um grande legado, deixou a casa pronta, deixou tudo arrumado. Nós temos hoje nossas instalações, tanto na sede, quanto nas salas dos prédios dos fóruns de Catalão, Cumari, Goiandira. Todas as salas estão revitalizadas, estão reformadas, estão bem aparelhadas. Então eu tenho que tirar o chapéu, literalmente, para o doutor Randal, porque deixou tudo pronto, deixou tudo arrumadinho. Doutor Zé Roberto, no início desse pleito eleitoral, a gente conversava em off, existe aí todo esse tempo de campanha, e a gente observou uma movimentação por parte das chapas que vinham sendo compostas, ou vindo se estruturando para se compor a nível de Estado, onde teve uma participação, os membros dessas chapas a nível de Estado estiveram aqui e conversando com muitas pessoas, eu imagino, claro, o senhor também participou de tudo, para que houvesse uma coesão e tivesse uma chapa única ou alguma coisa nesse sentido. Como é que o senhor avalia essa questão nesse âmbito, nesse sentido, de ter essa coesão, mas não aconteceu, teve outra chapa, e no caso dessa união ou desunião, como é que está hoje a classe na cidade de Catalão? Não. Nós temos que deixar bem claro que desde os primórdios da nossa subseção, tem 2 grupos em Catalão. Existe o nosso grupo OAB Forte e existe a oposição. Todavia, mesmo ciente dessa acirrada disputa, desse acirrado grupo que nós temos, nós tentamos até o último instante fazer uma composição, fazer uma chapa única. Isso porque seria um prestígio para a subseção Catalão, uma cidade desse porte, uma subseção desse porte seria algo fantástico. Todavia, até o final, tentamos e não conseguimos. Não conseguimos, tivemos que partir para a disputa e, graças a Deus, saímos vitoriosos. Em relação a uma questão de disputa, o senhor falou a respeito de uma polarização entre 2 grupos, algo que também é muito latente em Catalão é a questão política, né, que muitas pessoas, e algumas pessoas até de forma maldosa também, costumam inserir essa questão do contexto político da cidade junto às entidades. Como é que o senhor vê esse tipo de postura de algumas pessoas e qual é a análise do senhor dessa questão, dessa situação toda? Muito interessante essa colocação. A todo tempo ouvimos dizer que o candidato da oposição seria um candidato de um partido político ou de um candidato de um prefeito, por exemplo.
Todavia, nós não acreditamos nisso e tentamos evitar a todo instante e evitamos a partidarização. Por quê? Porque a instituição OAB não merece e, aliás, nem deve haver dentro da própria instituição qualquer tipo de participação política partidária. Então, a todo tempo nós batemos nessa tecla que não havia, como de fato não houve a partidarização, e ficamos completamente imunes a esse tipo de situação. Agora, lamentavelmente, isso realmente ocorreu na cidade. Mas, de nossa parte, não houve partidarização em momento algum. Nós blindamos a OAB Goiás, a Subseção Catalão, a todo tempo, para que isso não sequer fosse cogitado. Agora, doutor Zé Roberto, durante uma campanha, obviamente, existem as propostas que são feitas. Hoje, atualmente, o que foi colocado, vamos dizer, de primordial, que o senhor entende que são os desafios aí para esse próximo mandato? Durante toda a nossa campanha, nós batemos em 2 pontos, 2 questões nodais. Eu disse, reiterei e repeti várias vezes que o advogado do interior, por sua própria natureza, ele é um advogado mais singelo que o advogado de um grande centro. Então, naturalmente, que se batermos em 2 pontos nodais, o advogado do interior já ficará satisfeito com a administração. Quais são esses pontos? Primeiro, nós temos que dar e fornecer condições dignas de trabalho para o advogado. Ou seja, ele chegar na sede da OAB, nas salas dos fóruns, ter equipamento de ponta, tudo funcionando, tudo prontinho para ele trabalhar. Como fazer isso? Dar manutenção no que nós temos aqui hoje. Melhorar o que nós já temos hoje, que a atual administração deixou. Nós temos equipamentos, nós temos bons equipamentos, nós temos tudo mobiliado. Então, basta o quê? Aperfeiçoar e melhorar o que está aí. O segundo ponto é a gente tem que brigar pelo direito ao advogado. Respeitar os direitos e prerrogativas do advogado. É isso que o advogado precisa. O advogado precisa sentir respeito, tanto no âmbito forense quanto fora dele, inclusive na seara administrativa. Se conseguirmos trabalhar essas 2 questões, estou convicto de que o advogado catalão e das cidades circunvizinhas ficarão muito satisfeitos com o nosso trabalho. Naturalmente que, alcançando essa nossa meta, partiremos para outros objetivos que foram todos apresentados durante o mês de campanha. Aliás, gostaria de ressaltar que nossa campanha nesse mês foi altamente propositiva. Muito bem, a gente encerra assim então esse primeiro bloco com a participação do secretário Marco Túlio Lacerda, ele que faz parte da chapa, está acompanhando aqui, é uma comitiva que veio hoje para os nossos estúdios aqui do Canal 17. O Marco Túlio faz uma avaliação também desse período de campanha e a importância de compor essa chapa, né, essa chapa vitoriosa. Marco Túlio. Nave, como o doutor Zé Roberto já falou, foi uma eleição trabalhosa, mas a vitória nós conseguimos já graças a um trabalho desenvolvido tanto pelo doutor Zé Roberto, com continuidade do doutor Randal, que aparelhou juntamente com a CASAG, da qual fui delegado nessa última eleição, 3 anos, fui delegado da CASAG. Foi uma boa campanha, uma boa eleição. É importante destacar agora nessa nova gestão que vamos continuar com o trabalho já desenvolvido pelo Dr. Randal, aparelhando melhor ainda a nossa estrutura, informando sobre as palestras. Nós temos um sistema de palestra telepresencial e vamos implementar ainda melhor o presencial, junto com a doutora Paula Faides, que vai ser a nossa diretora junto à ESA. A CASAG, nós estamos passando agora o bastão para o doutor Samuel Melo, que vai assumir a posição que eu ocupava, bem como trabalharemos junto com várias comissões, que auxiliará em muito o nosso presidente. Está então a participação do secretário eleito, Marco Túlio, que faz parte juntamente com demais outros membros. A diretoria é formada. E quantos membros, doutor Zé Roberto? A diretoria é composta por 5 membros. E, de forma excepcional, nós criamos uma figura chamada de ouvidor geral. Apesar de ser uma figura tão importante, não se acha inserido diretamente na nossa diretoria. 5 membros. O nome de Marco Túlio Lacerda foi criteriosamente escolhido como
dos demais. Marco Túlio tem todo o perfil e capacidade para exercer a função de secretário-geral da subseção da OAB Catalão e por conta, justamente, como eu disse agora há pouco, de seu perfil. Está preparado, sabe muito bem as funções que terá que exercer, sabe muito bem o que terá que ser feito, o que terá que fazer nos próximos 3 anos. De fato, foi um grande nome que trouxemos para a OAB Catalão. E tem uma novidade, também seria uma novidade a questão da ouvidoria geral, que é algo que é fundamental e também uma ideia de vocês? Sim. Temos nós, que é a primeira subseção do Estado, a nossa, a criar essa figura e, logicamente, terá um resultado prático muito positivo. Inclusive, durante a campanha, quando apresentávamos a criação da figura do ouvidor geral, essa ideia foi parabenizada por todos, foi muito bem aceita por todos, inclusive por membros da oposição. Muito bem, assim então a gente encerra esse primeiro bloco. Recebemos hoje aqui o Dr. José Roberto Ferreira, ele presidente eleito agora para um mandato de 3 anos da subseção da OAB aqui da cidade de Catalão. Daqui a pouco a gente volta para comentar um pouco sobre a eleição que também aconteceu a nível geral. O candidato qual o Dr. Zé Roberto apoiava não foi o vitorioso, o que ganhou foi o Dr. Lúcio Flávio. Nós vamos falar desse e outros assuntos quando estivermos de volta aqui com o Entrevista Especial. Daqui a pouco, logo após o intervalo. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Especial aqui pelo Canal 17, na sua operadora de TV por assinatura ainda Telecom. Obrigado a você que está acompanhando a nossa programação. Sempre assuntos importantes, né, que tangem aí a nossa comunidade, a nossa sociedade. Fazemos questão de trazer e mostrar para você. Hoje nós estamos recebendo aqui o presidente eleito, né, José Roberto Ferreira, doutor José Roberto, que vai aí para o seu 4º mandato, né, à frente da OAB. E a chapa dele, OAB Forte. E, no caso, a OAB Forte, do Dr. Flávio Bonadúcio, o qual o senhor apoiava, não foi a vencedora. Primeiro, essa análise. Por que dessa derrota aí em âmbito nacional, doutor Zé Roberto? Sabíamos, estávamos convictos de que seria uma disputa muito complicada. Por quê? Porque no decorrer do ano 2015, houve sim uma ruptura dentro do nosso próprio grupo, dentro do grupo OAB Forte. Com a saída do presidente Henrique Tiburcio, da administração do OAB Goiás, houve uma dissidência. Inclusive, partindo daí, a candidatura do atual presidente Enil Henrique. Enil Henrique, todo mundo sabe, era do Grupo OAB Forte. E com sua saída para o mandato tampão, é o nome que damos para quem cumpre o final do mandato, ele postulou também por sua candidatura, o que fez com que Flávio Bonadúcio ficasse um pouco ofuscado. Nesse caso, até os números refletiram bem isso, né, essa dissidência. Porque, né, no caso, o Lúcio Flávio teve 55% dos votos, os outros 2 candidatos ali 22%, 23%. Sim, né? Justamente. Creio eu que se estivéssemos trabalhando juntos, teríamos um resultado satisfatório, um resultado positivo. Mas com essa ruptura, com essa dissidência do próprio doutor Enil, naturalmente que cresceu e fortaleceu ainda mais a oposição. Então, era uma situação muito complicada. Já prevíamos, entre aspas, esse resultado. Infelizmente, não era o que a gente queria, mas aconteceu. O importante é que Catalão nós fizemos o nosso papel. Eu ia falar, no caso o senhor hoje é conselheiro seccional da OAB a nível de estado, né? E no caso foi eleito aqui também, inclusive faz parte do seu grupo também, um outro conselheiro, né? No caso foi o doutor Fabrício Abrão. Como é que o senhor viu também essa eleição? O Fabrício Abrão pertence ao grupo que ganhou a nível de estado. Isso. Os nossos 2 candidatos, que foram o doutor Celso Luiz Dias Calixto e Leonardo Oliveira Rocha, apesar da expressiva votação, bem superior à do candidato Fabrício Rocha Abrão, eles não foram eleitos. Por quê? Porque não compunham a chapa a nível de estado. Então, infelizmente, ficamos sem conselheiros do nosso grupo. Mas, queira ou não queira, temos o doutor Fabrício Rocha Abrão, uma pessoa até muito tranquila para exercer essa função, também colega da gente, não pode deixar de ser, e não pode deixar de ser enaltecido essa função que ele vai ocupar, doravante, mas ele foi por conta da votação vencedora do candidato dele.
O nosso candidato perdeu, infelizmente nós não fizemos nossos conselheiros. Agora, no caso, o doutor Lúcio Flávio, ele obteve a vitória a nível de Estado, e em relação aos números específicos em Catalão, as pessoas, né, muita gente é bastante interessada. E como é que foi a campanha aqui no caso? Como é que foi a participação do doutor Flávio Bonaduce aqui? Olávio, desde o princípio, eu havia feito um comprometimento com o Flávio Bonaduce Borges, de que nós trabalhamos o voto casado. Ou seja, o nosso eleitorado tem que votar a nível de Estado e a nível de subseção. E se formos analisarmos esse objetivo, nós fomos muito bem recebidos, atendidos, aliás. Por quê? Porque nós tivemos aí quase 90 votos de frente e Flávio Bonaduce teve um pouco mais de 80 votos de frente. Então, se você for analisar os votos, a diferença de votos entre nossa candidatura de subseção em Catalão e a de Lúcio Flávio em Catalão foram pouquíssimos votos. E ele ficou, inclusive, muito satisfeito com esse resultado. Ele viu que realmente nós trabalhamos forte para ter o voto casado, tanto de subseção quanto a nível de seccional. Agora, como é que o senhor imagina esse trabalho, né? Muito se fala, até ouvindo o seu vice, que inclusive vai estar fazendo uma participação daqui a pouco aqui com a gente, encerrando o programa, o doutor Tadeu Aguiar, ele também vai estar falando aqui. Né? Eu ouvi ele um dia desse falando no rádio, que depois que passa as eleições é importante todo mundo aí se unir e dar as mãos. Mas isso na prática, principalmente nessa relação entre OAB e Catalão e, no caso, essa relação com o candidato vencedor, o doutor Lúcio Flávio. Como é que o senhor imagina essa relação aí a nível de Estado, essa composição? O Catalão eu acho super tranquilo, até porque o candidato da oposição derrotado, doutor Casclei da Costa Jesus, é um homem de têmpera, é um homem super controlado, um homem de bem. E não teremos dificuldade nenhuma para alinharmos o nosso discurso e trabalharmos em prol da categoria. A nível de Estado, também não vejo dificuldade. Por quê? Trata-se de uma grande subseção, Catalão. E o presidente eleito, é óbvio que ele é um homem inteligente, faz parte de um grupo inteligente. Então, tanto ele quanto nós buscaremos o alinhamento. Não tem como, ele não pode deixar Catalão a Deus dará. E nós também não podemos deixar a seccional. Então, naturalmente, haverá uma aproximação de ambos. Não vejo problema nenhum também. É natural mesmo. Natural. Né? Para a gente encerrar, para que o nosso telespectador tenha uma noção do que representa essa subseção aqui em Catalão, uma subseção regional. Quantas cidades, qual que é o que abraça em termos de abrangência aí as cidades da região? Catalão, hoje nós contamos para essa última eleição, nós tivemos 317 advogados aptos ao voto. Significa que nós temos mais que isso. Além disso, nós temos 40 advogados que já foram aprovados no exame de ordem e vão receber suas carteiras profissionais até o final do ano. Então, em 2016, nós estaremos com praticamente 400 advogados. A nossa subseção engloba a cidade de Goiandira, Cumari, Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Três Anjos e Davinópolis. Então, essas cidades circunvizinhas compõem a nossa subseção. Então, todos os seus advogados estão inscritos na subseção de Catalão. Ver-se que é uma grande região, sem olvidar que Catalão já é uma grande cidade. Então, reitero o que disse agora há pouco, é uma subseção muito importante para o Estado, o que facilitará com que o atual presidente e o presidente eleito se aproxime da nossa subseção, se aproxime do nosso grupo aqui, para trabalharmos todos em prol da categoria, em prol da própria instituição. Muito bem, a gente encerra então a participação do Dr. Zé Roberto, ainda vai despedir de vocês daqui a pouquinho, porque agora participa com a gente o vice-presidente eleito, o Dr. Tadeu Aguiar, que fala a expectativa dele enquanto vice-presidente, o que ele espera desse trabalho e também uma avaliação sobre, no caso, esse pleito eleitoral, o qual ele também compôs essa chapa vitoriosa. Dr. Tadeu. Primeiramente, eu agradecer o espaço, né, Leão, a todos aí do canal 17, aqui da Aina Telecom. Dizer que para nós é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse espaço, nesse canal que se inicia em Catalão uma atividade que realmente mostra uma forma nova de publicidade, traz um peso também para a nossa região e para a nossa cidade. Parabéns pela iniciativa, Nave, e espero que o canal possa crescer e certamente trazendo temas de importância para Catalão e para a região. Bom, a eleição para nós foi muito importante, uma vez que trabalhamos diuturnamente em busca desse resultado, trabalhamos de forma coesa, de forma unida,
né, de forma honesta e transparente, sempre visando chegar ao nosso colega classista, né, com um discurso realmente que visasse garantir, em primeiro lugar, os direitos e prerrogativas, garantir o aparelhamento melhor, né, as condições de trabalho melhor aos advogados, trazendo também transparência à ordem, que é uma das coisas que a gente visa e que a gente trabalhará, e o apoio ao advogado em início de carreira. Essas foram nossas bandeiras e que eu acredito que nós tentaremos viabilizar. Na condição de vice-presidente, que hoje me coloco na chapa, teria a função de auxiliar o presidente, né, no desenvolvimento de todas as ações e me insiro com muita humildade em poder dar também autonomia e ser um elo de ligação entre a diretoria com as comissões. Nós criamos para trabalhar com esses 400 colegas durante essa gestão e a gente acredita que, naturalmente, a gente deve passar dos 450 durante esses 3 anos de gestão, isso é o que a gente espera e é natural. Teremos aí cerca de 6 exames de ordem nesse período e facilmente nós encerraremos o nosso mandato com quase 500 colegas, se não mais, né? Então, é um universo grande de pessoas, é um universo grande de espaços onde a advocacia atua e é nesse interim que a OAB deve atuar garantindo o cumprimento dos direitos prerrogativos ao advogado, atuar garantindo condições de trabalho ao advogado, atuar garantindo o apoio que realmente o advogado necessita. Essa é a nossa função. Para isso, nós criamos, no nosso projeto de gestão, Návio, comissões de trabalho que serão uma forma de nos deixar assim mais próximo do problema do advogado. Eu dizia na campanha e continuo defendendo que não é possível a gente defender um problema, por exemplo, que ocorra na vara civil, se eu, por exemplo, sou um advogado naturalmente público, né, que advogo mais administrativamente, eleitoral. Então, se a gente não está tendo aquele contato, muito difícil a gente saber do problema do colega que está passando ali dioturnamente naquela escrivania, ou de repente na delegacia, quem milita no criminal, enfim. Então, essa vai ser as funções das comissões de cada presidente que a gente pretende dar autonomia, que traga para nós os problemas para que a gente possa resolver com mais agilidade, né? Que a gente possa dar essa resposta à advocacia com mais agilidade. Queria frisar, se você me permite, Nave, 2 pontos. Na nossa gestão, a gente pretende trabalhar com muita clareza e com muita tranquilidade a transparência. Nós já deliberamos e acredito que faremos isso já no início da nossa gestão e o ideal é que a gente trabalhe com a prestações de contas mensais, a gente possa desenvolver um portal específico da nossa OAB Catalão e hoje com as tecnologias nós criamos também uma comissão de direito digital que estará acompanhando as modernidades do processo, seja no PJE, né, seja no Projude. Nós também trabalharemos um app, traremos pela CASAG, isso já conversamos com o Dr. Marco Túlio, que tem uma vasta experiência nesse processo, para que a gente possa utilizar também todos os convênios com o comércio, visando os descontos ao advogado, né, da nossa região e da nossa subseção. Para isso, desenvolveremos um aplicativo e isso estará inserido nos celulares, onde a gente vai poder também fazer as notícias. Enfim, são vários projetos, são uma amplitude de pensamentos que a gente já tem em mãos e que a gente está discutindo para que a gente possa realmente fazer a melhor gestão na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Catalão. Por final, queria, na oportunidade, agradecer novamente ao espaço que você está nos dando e dizer aos advogados que confiem no nosso trabalho e que agora que a eleição se encerra, que nós possamos realmente nos unir, nós possamos ser uma classe só, deixar essas questões de política que eu sei que às vezes fica um pouco dolorida há algum tempo, mas que a gente possa verdadeiramente sermos irmãos, no perdão da expressão, estarmos unidos em prol de uma classe ainda melhor. Só juntos a gente poderá fazer um trabalho mais próximo
né, e poderemos trazer melhorias de qualidade para a nossa classe. Obrigado, Inácio. Muito bem, tivemos a participação do Dr. Tadeu. Dr. Zé Roberto, muito obrigado pela participação. A posse, no caso, prevista para o ano que vem. Sim. Pelo regimento interno, a nossa posse deve acontecer no máximo até o dia 2 de janeiro de 2016. Então, já estamos providenciando, juntamente com a atual administração, o Dr. Randal de Melo Gomes, para fazermos uma belíssima festa de empossamento, para a qual serão convidados todos os colegas da região, de Catalão da região, bem ainda todas as autoridades locais. E o Canal 17 se coloca à inteira disposição para cobrir, no caso, essa festa, esse evento, e mostrar aqui para o nosso telespectador, para a sociedade, para o mundo inteiro, uma vez que nós também postamos todo esse material na internet. Muito obrigado. Será uma honra tê-los conosco nessa data. Ok, parabéns pela vitória, muito obrigado pela presença. Canal 17, então, com as portas sempre abertas. O que tiver de novidade, os projetos que a OAB Catalão desenvolver, pode sempre entrar em contato com a nossa produção, que vamos ter a maior alegria em mostrar aqui e passar para a nossa comunidade. Parabéns mais uma vez e um bom trabalho para esse próximo pleito, doutor Zé Roberto. Muito obrigado, um abraço. E assim, então, a gente encerra essa entrevista especial. Hoje recebemos o doutor Zé Roberto Ferreira, eleito, aí recém-eleito, né, uma eleição que ele teve 183 votos contra 97 votos da outra chapa. Ficamos por aqui, um grande abraço a você e até a próxima entrevista especial.